gente, vamos lá para mais um conteúdo, tá? Reforço, reafirmo para vocês, fiquem em casa, não saiam, só se for necessário, tá? Vamos dar início hoje a um novo conteúdo, vamos dar início a um novo ciclo de assunto, tá? Hoje nós vamos iniciar preposição, certo? Mas antes eu quero falar, né? Um bom São João, mesmo que tenha adiantado o feriado, mas o dia tá chegando. Um bom São João para vocês. Não acendam fogueiras, fiquem em casa, assistam às lives, estudem e aproveitem o tempo com a família também, que é importante. O que é a preposição? A preposição é a palavra que estabelece uma relação, tá, entre dois ou mais termos. Entre dois ou mais termos de quê? Da oração, certo? Essa relação, ela é do tipo subordinativa. Ou seja, entre os elementos ligados pela preposição, não há sentido, certo? Não existe sentido entre os elementos ligados pela preposição. Só vai ter sentido se eles estiverem ligados pela preposição. Sem a preposição, eles não têm sentido nenhum, certo? Os amigos de João, vejam esse exemplo. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Vamos lá. Amigos de João modo de vestir. Tá? Os amigos de João, o quê? Os amigos João, né? Modo vestir. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Vejam, amigos de João, se botar amigos de João, não vai ter sentido nenhum. Então a gente precisa de quê? Da preposição. Amigos de quem? De João. Quem estranha, estranha alguma coisa, o seu modo de vestir. Se a gente botar os amigos de João estranharam o modo de vestir, não vai ter sentido. Então a gente precisa da preposição. Então, quem estranha, estranha alguma coisa. Estranharam o quê? O seu modo. Modo de quê, professor? De vestir. Tá? Ela esperou com entusiasmo. Vejam. Ela esperou com entusiasmo aquele passeio. Esperou e entusiasmo, certo? Se eu botar ela esperou entusiasmo aquele breve passeio, fica sem sentido nenhum. Então, com entusiasmo, certo? Com entusiasmo vai ser o quê? A preposição. Entenderam? Esse tipo de relação, ela é considerada uma conexão, ou seja, ela conecta as duas orações, em que os conectivos cumprem a função de ligar os elementos, tá? Ou seja, a preposição é um conectivo que vai ligar, certo? Que ela se presta, a preposição ela se presta a ligar os termos, a ligar as orações e dar sentido, certo? Ela se presta a ligar palavras entre si em um processo de subordinação que vai ser denominado, né, de regência. E por que, professor, se diz regência? Porque devido ao fato de que na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, certo? Ele é chamado de antecedente. É aquele que vai anteceder, que vem antes da preposição, tá? Então, ele é o
O primeiro elemento ele é o antecedente. Ele é o termo em que rege. Ele é quem rege, quem comanda a oração. Então, ele quem rege e que impõe um regime, né? O segundo elemento, ele é chamado de consequente, que é o termo regido por aquele estabelecido pelo antecedente. Ou seja, aqui é os amigos, né? Amigos, ele é o termo antecedente à preposição. E aqui é o termo consequente da preposição. Os amigos de quem? Os amigos de João. Entenderam? Vamos ver esses exemplos. Vejam, a hora das refeições é sagrada. A hora das refeições ela é sagrada, tá? Então, vejam, hora das refeições, não é isso? A hora das refeições, ela é um elemento ligado por preposições, por preposição. Qual é a preposição, professor? De mais as, que é igual as, certo? Hora. Hora é o termo antecedente. Certo? Hora é o termo antecedente, que ela vai reger o quê? A construção das refeições. Refeições é o termo consequente. O termo consequente, que ele é regido pela construção hora da. Entendeu? Então, vejam. De mais as forma a conjunção, a preposição das. Certo? Hora é o termo antecedente. Ele quem rege a construção do resto da frase. Das refeições. É a hora de quê? De alguma coisa. É a hora das refeições. E refeições é o termo consequente. Ou seja, ele é regido pela construção de hora da. Entenderam? Vamos para o próximo exemplo. Alguém passou por aqui. Alguém passou por aqui. Vamos lá. Passou aqui. Passou por aqui. Ele é o elemento ligado pela preposição por. Certo? Por é a preposição. Tá? Por é a preposição. Passou. Passou, ele é o termo antecedente.
que o termo antecedente é o quê? É aquele que rege, né, a construção da frase, né? A construção de por aqui, certo? E aqui é o termo consequente. Por que consequente, professor? Porque quem passa, passa em algum lugar. Qual é o lugar? Aqui, certo? Então, consequente, ele é regido pela construção passou por. Entenderam? Então, vamos lá. A hora das refeições, ela é sagrada. Então, de mais as, das, é a preposição das, certo? Hora é o termo antecedente e refeições o termo consequente, certo? Alguém passou por aqui. Passou por aqui é o elemento ligado pela preposição. Por é a preposição. Passou é o termo antecedente. E aqui é o termo consequente. Deu para entender direitinho? Vamos lá, vamos continuar. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Como fala Cazuza, como falava Cazuza, desculpa, o tempo não para, né? Então, as preposições, elas são palavras invariáveis, elas não têm variações, certo? Então, por isso, elas não sofrem flexão de gênero, flexão de número ou variação de grau com os nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz dos verbos. Ela não vai sofrer alteração nenhuma, ela é invariável, certo? No entanto, em algumas diversas situações, as preposições elas se combinam, tá? Elas vão se combinar com as outras palavras da língua. Isso nós chamamos de o fenômeno da contração, certo? Ela vai se contrair. Ela não vai alterar, ela não vai variar, ela vai contrair, tá? E assim, ela vai estabelecer uma relação de concordância. Ela vai concordar em gênero e número com as palavras, tá? Às quais elas estão ligadas. Mesmo assim, ela não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. Veja, de mais o é igual do, certo? Por mais a é igual a pela. E em mais um é igual num. Entenderam? Aqui são algumas contrações das preposições, certo? As preposições de, por e em. Tá? E aqui a gente faz a contração para ficar nessas preposições daqui. Beleza? As preposições podem introduzir, veja. O que, professor? As preposições, elas são capazes de introduzirem complementos verbais, elas são capazes de introduzir complementos nominais, locuções adjetivas, locuções adverbiais e orações reduzidas. Tá? Então, vejam. Complemento verbal, professor. Como é que elas vão introduzir um complemento verbal? Eu obedeço aos meus pais. Quem obedece, obedece a alguém. Aqui, ó, aqui, o complemento verbal. Aqui nós temos os preposições e aqui o complemento verbal. A é o complemento verbal, certo? E os é a preposição. Então, aos fica um complemento verbal com a preposição, aos meus pais, certo? O complemento nominal. Continuo
obediente aos meus pais. Vejam, é o mesmo? É. Mas aqui, no primeiro, diz o quê? Eu obedeço aos meus pais. Aqui você faz o quê? Continua obediente a quem? Aos meus pais. Aqui eu complemento nominal, a, e aqui a preposição. Certo? E a locução adjetiva? É uma pessoa de valor. Além de ser uma preposição, é uma locução adjetiva. Por quê? Porque valor é um adjetivo. E adjetivo dá qualidade a quem? Ao substantivo. Tá? Então, pessoa é substantivo. Certo? Pessoa substantivo vai ser o quê? De valor, que é a qualidade de pessoa. Tá? Então, aqui é uma locução adjetiva com preposição. A locução adverbial. Tive que agir com cautela. Com é a locução adverbial, certo? E a oração reduzida, ao chegar, comentou. Ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Ao é a oração reduzida. Ela reduz a oração. Quis dizer que o quê? Quando eu cheguei, quando ele chegou, ele comentou o que aconteceu. Entenderam? Então, ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Agora, dando continuidade, tá? Nós vamos estudar as locuções, locução prepositiva. O que são as locuções prepositivas? As locuções prepositivas são duas ou mais palavras que exercem, tá? São palavras que exercem o papel da preposição, sendo a segunda palavra sempre considerada como preposição essencial, tá? Vejam. Apesar de sermos amigos, a respeito de vamos lá. Apesar de veja, ela é a segunda palavra de, certo? A locução prepositiva. Apesar de sermos amigos, apaixonei-me por você. Elas são duas ou mais palavras que, a respeito de, certo? São três palavras, são mais de duas, tá? Ela vai exercer o papel da preposição, sendo a segunda palavra considerada como preposição essencial. Veja, apesar de sermos amigos, a respeito de, nossa reunião será a respeito de nossas dívidas no semestre passado. Vejam, nossa reunião será a respeito de nossas dívidas do semestre passado. Outros exemplos, outras locuções, né? Graças a, de acordo, por causa de,
para, com, por baixo de, abaixo de, embaixo de, adiante de. Vejam esse. De acordo com o professor, este ano estamos aprendendo de forma diferente a língua portuguesa. Entenderam? Diante de, além de, antes de, acima de, em cima de, por cima de, ao lado de. Vejam esse. Ao lado dela, tudo é melhor. Entenderam? Em frente a par de, em vez de, perto de, por trás de e junto a. Olha, esse que é um ditado até popular, esse. Por trás de toda brincadeira, há um fundo de verdade. Então, gente, estudem. Eu, junto com a videoaula, vai ter um slide que vai estar na plataforma também, tá? Para vocês verem a explicação, para vocês verem todo o conteúdo bonitinho, tá bem? Se cuidem e até mais!